Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Feliz 2015, né? O ano está começando agora. Felizmente no Brasil tem dessas coisas ainda. Mas quando eu recebi o título dessa palestra, né? Achei bem interessante, porque é um trecho de um poema do português Fernando Pessoa. E embora ali ele esteja se referindo a questões dos desafios dos portugueses de outrora, nas suas aventuras pelo mar, pelos oceanos adentro, né? Pelas conquistas de outras civilizações, muito se é usada essa frase também para mostrar que vale a pena acreditar naquilo que faz sentido para a sua alma, né? E eu acho que esse é o grande segredo do ser humano, né? Digamos, é a grande busca do ser humano. A gente tentar entender o que faz sentido para a gente nessa vida. Porque nós não estamos aqui nesse planetinha azul para nos divertirmos apenas, né? Podemos também nos divertir. Aliás, devemos também nos divertir. Mas nós não estamos aqui numa espécie de parque de diversões. Mas também não estamos aqui para sofrer, né? Nós não estamos aqui num lugar para que a gente padeça e fique remoendo as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Viemos aqui para aprender, e aprendemos realizando as coisas. E quando nós falamos sobre a alma, né, sobre os desejos mais profundos do espírito, nós estamos intimamente ligados às questões mais importantes nossas nesta encarnação. Eu costumo brincar assim em alguns seminários meus, em alguns cursos, fazendo a seguinte pergunta para todos, e vale agora neste momento: o que é que eu estou fazendo aqui nesse planetinha azul, né? Porque há um sentido para mim. Eu não vim aqui nem para sofrer e nem apenas para me divertir. Há um sentido de eu estar presente aqui neste momento. Um sentido em relação a esse planeta, né? Muitas moradas há na casa do meu pai, eu poderia estar em qualquer planeta que fosse adequado à minha condição espiritual. Mas existem milhões, bilhões, trilhões, possivelmente, de planetas iguais à Terra. E eu poderia estar em outros, né? Mas eu estou aqui. Obviamente eu estou aqui porque existem pessoas que estão aqui também. E eu me comprometi com essas pessoas da gente fazer uma evolução em conjunto, né? Me comprometi com a sociedade, me comprometi com o país, né? Enfim, eu tenho um compromisso com o meu próprio desenvolvimento espiritual. E às vezes a gente fala assim, um compromisso. Eu vejo muitas vezes, nós espíritas usamos essa palavra compromisso como algo pesado, né? Algo assim, pô, eu tenho um compromisso, como se fosse quase uma duplicata a pagar, né? Um empréstimo que a gente contraiu, né? Eu tenho um compromisso com isso, um compromisso com aquilo. É mais uma vez a humanidade querendo colocar a culpa
em cima da gente, né? Mas quando eu digo compromisso, é um compromisso com a gente mesmo, né? Nós assumimos, antes de reencarnar, alguns desafios para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que nós possamos nos educar intelectualmente, nos educar moralmente. Nós colocamos alguns objetivos, algumas metas, traçamos um plano para essa encarnação. Então, o compromisso que eu digo é um compromisso com a nossa própria encarnação, né? Óbvio que nós não estamos sozinhos e muitas vezes o compromisso que eu efetivo, ou que eu busquei efetivar com a minha reencarnação, tem a ver com outras pessoas, né? Porque a gente não está aqui para evoluir sozinho, pelo contrário, né? É conjunto com as outras pessoas que nós vamos buscar a evolução. Mas nós escolhemos, nós traçamos um caminho, né? Nós traçamos uma linha para a gente atuar nesta vida, né? E muitas vezes o desvio desse caminho, dessa trilha, é que leva o sujeito a estar infeliz consigo mesmo, né? Aí vem aquelas questões que as pessoas dizem assim: eu estou com um vazio existencial, né? O que significa? Não aconteceu nada grave comigo, né? Não passei por nenhuma prova, nenhuma expiação nos últimos anos, mas aquela pessoa sente um vazio interior. O que acontece com essa pessoa? É porque de alguma maneira houve um desvio dentro daquele planejamento reencarnatório. Algumas pessoas chamam de mito pessoal, né? Adenauer chama de mito pessoal. Outros chamam de missão pessoal. Não é destino, levando-se em consideração que essa palavra destino significa algo meio que traçado. Então não é isso. Porque quando nós nos planejamos para reencarnar, nós traçamos metas, linhas, coisas que nós vamos aprender, pessoas que nós vamos encontrar, né? Mas nem tudo está escrito, porque nós vamos construindo aquilo que nós planejamos no dia a dia, né? No decorrer das nossas experiências aqui no plano material. Obviamente que temos ajuda, né? Temos a ajuda das pessoas que estão encarnadas. A primeira ajuda que nós temos são dos nossos pais, né? Essa semana eu assisti uma palestra muito boa, mas infelizmente, num determinado momento, o palestrante falou uma coisa que eu não concordo, né? Ele disse assim: você é o único responsável pela sua vida, nem seus pais são, né? Eu não concordo em determinados momentos da vida, porque os pais são responsáveis, sim, por um determinado período da vida, por aqueles filhos, né? Porque por mais vontade espiritual que aqueles seres reencarnantes tenham, né? Por mais direcionamento, né? Ou até mesmo por mais, digamos, rebeldia que eles tenham, existe uma faixa de idade que é possível, se não direcionar totalmente aquelas crianças, né? Pelo menos parcialmente colocá-las num bom caminho, né? Então, a educação doméstica é a primeira ajuda que nós temos. Claro que não fica por aí, né? Nós, antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos ou acordamos com os espíritos que nos são caros, né? Para que eles pudessem nos guiar, nos ajudar. E não só com... Porque às vezes a gente pensa assim que o único espírito que ajuda é o mentor, é um guia espiritual. Não. Os espíritos
que nos são caros, familiares, espíritos amigos, que não reencarnaram, estão, na maioria das vezes, nos ajudando aqui, né? E eu percebo assim, muitas vezes, as pessoas acham que espírito foi feito só para atrapalhar, né? E as pessoas falam, só que eu não quero... Algumas pessoas chegam assim para mim, só que eu não quero desenvolver minha mediunidade, não. Deixe de besteira. Porque eu digo porque todo mundo deve desenvolver sua mediunidade, né? E aí o pessoal fala, não quero desenvolver, não vou desenvolver. Eu pergunto, mas por que você não quer desenvolver? Ah, porque eu tenho medo de espírito, né? Eu falo, tem medo de mim, então? Eu sou espírito, né? Não, eu tenho medo de ver espírito desencarnado. Mas assim, as pessoas acham que espírito desencarnado é só espírito atrapalhado, né? Obsessores. Eu costumo dizer que obsessão é uma exceção, não é uma regra, né? Porque percebam, até mesmo aqui nessa vida, vocês, quem é que tem muitos inimigos aqui? Pode levantar o dedo. Eu sei que ninguém vai levantar, não vai confessar, né? Quem é que tem muitos inimigos nessa vida? Encarnados, que eu estou dizendo, né? Você pode ter uma pessoa ou outra que não vá com a sua cara, mas alguém que vai perder tempo, dedicar o seu tempo para atrapalhar a sua vida nessa encarnação, é muito pouca gente tem, né? Então, se a gente não tem aqui, por que a gente teria do outro lado, né? Não estou dizendo que obsessão não exista, claro que existe, até mesmo porque eu já trabalhei em inúmeras sessões de obsessão, mas é mais uma doença, né? A obsessão é uma doença, principalmente do obsediado, né? Porque o obsediado, ele acaba atraindo em função da sua experiência de vida, daquilo que faz, daquilo que pensa, daquilo que age, acaba atraindo, abrindo portas, como nós costumamos dizer, para os espíritos perturbados, né? Mas, via de regra, nós não somos obsediados, né? Ah, Sócrates, mas eu entro no ambiente e sinto uma presença ruim. Isso não é obsessão. Isso é mediunidade, né? Mediunidade todos nós temos, em maior ou menor grau, e muitos que acham que não tem em maior grau acabam sentindo, percebendo a presença do espírito ou sentindo um clima espiritual ruim e acaba absorvendo aquilo ali. Isso não é obsessão, né? É mediunidade. Mas por que eu só sinto espírito atrapalhado perto de mim? É questão de sintonia, né? Eu tenho certeza que nós temos muito mais espíritos torcendo por nós no plano espiritual do que jogando contra, né? A gente joga em casa, pessoal, né? A gente sempre joga em casa. A gente sempre tem espíritos nos ajudando. Dentro de centro espírita nem se fala, né? Mas em casa nós temos espíritos que nos ajudam, no trabalho, né? Nos nossos relacionamentos. O que a gente precisa é ter a consciência que podemos acessá-los, né, da maneira e na hora que nós precisamos, né? É claro que eles não vão fazer o trabalho da gente. Eles estão nos ajudando, nos apoiando, nos inspirando, mas nós é que vamos fazer o nosso trabalho. Mas, se a gente buscar ter esse tipo de visão, as coisas são facilitadas para a gente, né? Porque se a gente achar que o plano espiritual, né, com raríssimas exceções, é um plano apenas de obsessão, a gente acaba o quê? Atrapalhando o nosso próprio desenvolvimento dessa encarnação, dentro da nossa missão de vida, né? Bom, dentro desse tema de hoje também, a gente percebe a importância da motivação, né? Porque quando se fala que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Se a alma não for pequena, nós estamos querendo dizer que se você está motivado, mas aquela motivação maior, né? Aquele entusiasmo, aquilo que vem da alma, se você está motivado, as dificuldades que nós encontramos pelo caminho acabam sendo menores, né? Motivação é tudo na vida, né?
Minha filha mais nova, por exemplo, eu tenho um exemplo claro disso aí, né? Eu moro num vilarejo, né, que tem 2 andares. E aí, às vezes, eu estou relaxando, sábado de tarde, vendo futebolzinho e tal. E aí, eu esqueci meu celular, eu preciso ligar para alguém que está lá em cima. Aí eu pego, porque normalmente isso acaba sobrando para a caçula, né? A filha mais velha já passou por isso, agora é a caçula, né? Aí eu, filha, pegue lá meu celular lá em cima pro papai, por favor. Aí ela, não, meu pai, eu estou cansado, não sei, né? Criança de 14 anos, cansada. Não, eu estou cansada, aí tal, enrola, até que eu choro mais um pouco, né? E ela vai. Aí daqui a pouco, passa uma meia hora, chega as coleguinhas dela lá em casa, né? Do condomínio. E aí é um sobe e desce, aquela escada que estava pesada ali, né? Que era um transtorno para subir e descer, vira assim algo leve, né? Sutil. Ela sobe e desce umas 10, 15 vezes, porque esquece, pega alguma coisa lá em cima, vai lá embaixo, recebe uma amiguinha lá, vai lá para cima para o quarto e tal. Quer dizer, a motivação é a locomotiva, né, do ser humano. E quando nós temos a ideia mais clara dessa missão pessoal que eu estou aqui a dizer, nós nos sentimos motivados para realizar as coisas, né? É claro que é uma motivação até mesmo a longo prazo, porque mesmo que você passe por desafios na vida, né? Porque o que é uma prova, né? Que a gente costuma dizer que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Eu também acho que a gente deve se atualizar, eu já comentei isso aqui algumas vezes, sobre o que é prova e o que é expiação, né? Porque às vezes a prova ou a expiação de outrora não é mais agora, né? Um exemplo rápido é, a questão das pessoas com deficiências físicas, né? Então, pessoas com deficiências físicas do passado, hoje em dia, não tem tanta dificuldade assim. Visto que, né, alguns atletas paralímpicos conseguem ter um desempenho muito maior do que nós aqui simples normais, né? Tem atletas paralímpicos biamputados que conseguem correr 10, 15 vezes mais rápido do que o melhor atleta, se é que tem algum atleta aqui dentro deste centro, né? Então, antigamente era uma expiação. Você via uma pessoa de deficiência física, você olhava para ele e dizia, coitadinho, né? Nós espíritas olhávamos e diziam, é a expiação. Hoje em dia não, né? Não é tanta expiação assim. E a expiação e as provas estão mais na cabeça das pessoas, né? As provas e expiações, então, são os desafios que o espírito tem para torná-lo forte perante a necessidade de crescer e ir em direção à sua missão pessoal, né? E para que a gente se sinta motivado, a gente precisa, de vez em quando, ter mais claro o nosso papel aqui. E quando a gente fala assim de missão pessoal, nem sempre, porque às vezes a gente pensa assim, a missão é alguma coisa só que espírito missionário teria, né? Uma irmã Dulce, né? Um espírito missionário, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi, o Divaldo Franco, né? Espíritos missionários. Mas não são só eles, né? Todos nós temos uma missão. Mesmo que seja para, sei lá, lecionar português, cozinhar para a família, né? Ser responsável por um determinado assunto dentro de uma empresa, né? Mas é algo que faça sentido ao espírito. Por isso que muitas pessoas, depois, até muitas vezes de uma certa idade, deixa de lado a sua profissão original para se dedicar a eles falar, essa profissão é que eu tenho prazer de verdade. Porque ela começou a perceber
que aquela profissão está mais adequada com a sua missão pessoal. Não necessariamente que aquela profissão seja a missão pessoal, mas está mais adequado a desenvolver as qualidades que ela se propôs nessa vida, né? Mas nós precisamos estar motivados. E por que a gente não se motiva? Os especialistas em motivação dizem que existem duas maneiras de você se motivar. Uma é você fugir daquilo que você não quer. Outra é você ir em direção àquilo que você quer. As duas maneiras te motivam. Por exemplo, digamos que você saia daqui do centro e vá pegar seu carro ali no estacionamento, mas você está cansado, não quer sair correndo e tal. Daqui a pouco você vê atrás um cachorro enorme, né? Sei lá, o que seria um cachorro enorme aí? Um bulldog? Não, bulldog é pequeno, né? Qualquer cachorro, ela falando, qualquer cachorro já teria problema, né? Sei lá, um Doberman, né? Atrás de você, querendo morder aonde você guarda a carteira, né? E aí, como é que você faz? Você vai correr, né? Você quer fugir. É uma motivação, né? Você quer fugir daquela situação ali. Você vai estar motivado para correr em direção ao seu carro. Essa é uma motivação que pode funcionar, mas acaba tendo algumas características negativas. Você vai ser uma pessoa reativa, né? Você só vai se motivar a depender do tamanho do cachorro, né? Porque eu, assim, se for um poodle, eu não dou nem bola, né? Agora, se for um Doberman, um Rottweiler, aí eu saio correndo, né? Aí poodle, né? Não dou nem bola para ele. Então, assim, depende do tamanho do cachorro que está atrás. Aí existe a motivação positiva. Você saiu daqui, olhou para o relógio e lembra, está na hora daquele encontro com o meu amor, né? Não posso me atrasar, tenho que sair correndo, não posso perder o horário do cinema, a reserva no restaurante. Você sai correndo, não tem cachorro atrás, mas tem o amor na frente, né? E aí você se apressa para não perder tempo, né? Porque você quer estar mais perto e mais rápido daquilo que você ama. São duas maneiras de se motivar. Infelizmente, a humanidade é motivada com um cachorro atrás. Quer ver um negócio? Quando é que a gente vem para o centro espírita? Normalmente a pessoa vai no médico, vai no psiquiatra, vai na igreja católica, na evangélica e tal. E aí, quando nada dá certo, ele tem dois caminhos no Brasil, né? Ou vai para as religiões espiritualistas africanas, que também é uma boa pedida, né? Ou vem para o centro espírita na linha kardecista, não é isso? Apertou, né? O calo vem. Normalmente chega aqui um bagaço, né? Eu estou ficando doido, eu estou ouvindo vozes, né? Ou então é em função de um sofrimento, da perda de um ente querido, por exemplo, né? Quero entender como é que isso funciona, como é que Deus pode separar pessoas que eu amo tanto, né? Deus não separa ninguém. Nós mudamos de estágio na nossa vida, não é isso? Então, nós no centro espírita somos assim também, né? Aí eu conheço pessoas assim que estão vindo assim no centro espírita tal, daqui a pouco somem, né? Quando é que elas somem do centro espírita? Quando as coisas começam a melhorar, né? Aí sai do centro e aí as coisas começam a piorar. Aí ainda tem gente que fala, tá vendo? Você vai para centro espírita, a sua vida fica assim, né? Não está dando certo porque você está indo para o centro espírita. Não é, né? Não é nem porque está indo, nem porque está saindo. É porque ela não corrigiu em si o problema. Está querendo que o centro espírita, ou a igreja, enfim, consiga a solução,
né? O que seria o ideal? O ideal seria, poxa, estou me sentindo feliz, quero aprender mais sobre a vida, porque conhecer Espiritismo é aprender mais sobre a vida. Vou lá assistir uma palestra, vou fazer um curso básico, vou fazer a Universidade Livre do Espírito, vou desenvolver a minha mediunidade. Mas não. A maioria, claro que existem, né, exceções, mas a maioria vem ao centro espírita pela dor, né, a gente fala assim, né, e não pelo amor. Podemos mudar isso, né? É uma maneira da gente ver a nossa motivação. A gente pode realizar as coisas que nos dão, ao mesmo tempo, prazer, sabedoria, conhecimento, autoconhecimento, né, que é talvez algo até mais difícil, né? E principalmente aqui dentro, né, dentro de um centro espírita como o Lar Harmonia, a gente pode fazer como se fosse uma grande academia do espírito. Não estou falando da academia apenas do ponto de vista dos estudos, não. Academia, o pessoal faz lá para malhar, né? Só que em vez da gente fazer a malhação corporal, a gente faz uma malhação espiritual. Ou seja, a gente se prepara espiritualmente para os desafios lá fora, né? Porque as provas continuam lá fora, né? Elas não vão mudar de uma hora para outra. Agora, a maneira como nós a encaramos, sim, pode mudar, né? A maneira como nós vamos encarar cada situação muda, né? Podemos nos sentir mais motivados, podemos nos sentir mais animados. As coisas podem fazer mais sentido para a nossa vida quando a gente muda de postura e entende que é muito melhor ter uma postura mais proativa em relação à vida do que reativo. Porque eu começo a entender que eu estou no controle, na maioria das vezes, da minha vida. Tem coisas que eu não posso mudar, é verdade. Tem coisas que eu posso, né? E aquilo que eu posso, eu consigo, de uma maneira mais rápida, de uma maneira menos dolorosa, mudar. E mudar o quê, né? Principalmente o nosso caminho, para que a gente possa seguir uma trilha rumo às nossas aspirações pessoais, a nossa missão pessoal. Não pense que a missão pessoal de cada um é uma linha reta, né? Uma das coisas que eu aprendi em geometria é que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, né? Então, às vezes, a gente pensa que a melhor forma é a menor distância. Não é? Às vezes não é. Por exemplo, quantas vezes eu dou uma volta em Salvador para eu sair do trânsito, né? Subo ladeira, desço ladeira, entro em bequinho, saio dali, vou para lá e tal. Chego mais rápido até o meu destino, sem as perturbações normais do trânsito. E até eu poderia apenas seguir uma linha reta. Na nossa vida, às vezes é assim. Às vezes a gente acha, pô, mas espera aí, estou dando tanta volta para realizar algo. Por que eu não consigo fazer isso de uma maneira mais rápida, mais fácil? É porque dentro dessas voltas que nós vamos dar, nós vamos aprendendo, né? Porque a gente aprende tanto no objetivo que a gente vai chegar, quanto em relação à maneira de se chegar ao objetivo. Talvez até seja o principal aprendizado, né? Talvez a maneira de se chegar aos nossos objetivos, a essa missão pessoal, a esse mito pessoal, seja mais importante do que chegar lá, né? Porque de uma certa maneira a gente vai chegar. Aonde que a gente vai chegar? A gente vai chegar, do ponto de vista material, a gente vai chegar na morte, né? Se há uma certeza do ponto de vista biológico, é que daqui a cerca de
eu vou ser bonzinho, tá? Mas daqui a cerca de 100 anos, todo mundo aqui está desencarnado, né? Não tem ninguém aqui com menos de 10 anos, né? Porque a ciência está evoluindo, né? Daqui a pouco a gente vive 120, 150 anos e tal. Vai viver, né? Mas assim, daqui a 100 anos, quase toda a vida inteligente, não somos nós, quase todas as vidas, até mesmo as vidas inteligentes que não são humanas, um pouco mais inteligentes, como os cachorros, né, os macacos, os golfinhos, também estarão extintos, né? A vida biológica que está viva aqui, ou seja, não tenha preocupação, todos nós iremos desencarnar. Mas o problema não é o nosso destino final, né? A questão é o que nós estamos fazendo nessa vida aqui. O que é que nós estamos fazendo e se aquilo ali condiz com a nossa proposta de viver, de reencarnar, né? É por isso que muitas pessoas falam assim, eu vou ter esse ano um ano sabático, né? Ou seja, vou passar esse ano todo revendo o que eu fiz, projetando o próximo ano e tal. É importante. Eu, por exemplo, há anos que todo início do ano eu faço um planejamento da minha vida naquele ano, né? Planejamento não significa que as coisas saem exatamente como a gente planeja. Mas uma coisa boa de se planejar e de fazer isso é porque você faz uma reflexão. Você não apenas planeja o que você quer, você faz uma reflexão daquilo que passou, né? E é importante que a gente tenha esse tipo de entendimento, porque cada vez mais que a gente pensa sobre isso, mais a gente pode ficar motivado. Sócrates, mas eu estou percebendo que eu não tenho propósito de vida. Aliás, a maioria das pessoas, quando são perguntadas, elas não conseguem expressar isso, né? Num treinamento, num curso que eu realizo, eu tenho umas técnicas para a gente atingir determinados objetivos, e as pessoas falam assim, Sócrates, mas assim, qual é o objetivo que eu tenho mesmo, hein? Qual é o meu objetivo? As pessoas falam, eu gostei da técnica, até sei usar, mas qual é o meu objetivo? As pessoas não sabem, né? Estão aí parece que estão aí meio perdidos entre o circuito Barra Ondina e o circuito, né, lá do Campo Grande, né? Estão meio perdidos assim, não sabem onde é que está passando o trio, né? É importante que a gente tenha essa situação, né? Então, a primeira questão é fazer um levantamento, né, das coisas que estão acontecendo na nossa vida, né? Eu não estou falando só do ponto de vista profissional, né? Esse é até mais fácil, né, a gente fazer o levantamento, né? Estou falando de vários itens que a gente precisa perceber. Como é que está o meu lado afetivo? Como é que está a minha relação com a família? Como é que está a minha relação com a sociedade, né? Como é que eu estou contribuindo com a sociedade? Como é que está a minha relação espiritual, né? Porque não deveria ser uma relação espiritual. A gente fala assim, não, peraí que eu vou trabalhar no meu lado espiritual no centro espírita, né? Nós somos espíritos, então a gente deveria trabalhar o nosso lado espiritual o tempo todo, né? Às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem, Sócrates, eu estou com uma dor de cabeça, o que será isso, hein? Aí eu falo, isso aí é um problema espiritual. Aí as pessoas falam, mas só que você diz que nem tudo é obsessão, como é que você está dizendo que é um problema espiritual? Opa, eu não falei que é obsessão, eu falei que é um problema espiritual, né? É um problema espiritual porque é um problema seu, e você é um espírito, né? Tudo é um problema espiritual. Tudo é uma questão, se a gente não quiser usar o termo problema, porque já remete a gente a uma dificuldade, né? E a palavra tem força, embora a gente pense muitas vezes que não, mas tudo é uma questão espiritual, né? Tudo pode valer a pena, se a alma não for pequena. Tudo é uma questão do espírito. E a gente não tem
essa noção o tempo todo. A gente ainda vem para o centro espiritual, agora eu vou rezar, né? Agora eu vou orar. A gente separa as coisas. Né? Enquanto a ideia do espiritismo é a gente incorporar a vida espiritual, os conhecimentos espirituais das coisas nossas do dia a dia. Por exemplo, quem aqui faz uma oração para alguém que não gosta e que sabe que vai se encontrar com ela em breve? Quando a gente levanta o dedo, significa, sou eu faço. Tá? Pouquíssimas pessoas, até uma amostragem. Né? Isso funciona. Né? Ou seja, a minha pergunta é, você vai se encontrar, sabe que vai se encontrar com alguém que você não gosta muito. Pronto. Pode ser um tio, uma tia, né? Uma ex-amiga, um ex-amigo, que não é mais amiga. Pode ser um chefe, o síndico, não sei. Né? Mas eu às vezes, quando eu percebo que eu vou ter um encontro com alguém, que é assim, aquela história, né? Meu santo não bateu com o dele, né? O que acontece é que, na verdade, é você que não é santo, não bateu com ele que também não é santo, né? Então, e aí você faz uma oração. O que é uma oração? É uma emissão de bons fluidos para aquela outra pessoa. Você, nesse momento, você está abrindo um canal positivo, fluídico, para que as coisas possam correr bem. Né? Não estou dizendo que isso é mágica, né? Mas melhora muito. Né? Essas coisas devem estar incorporadas, porque nós somos espíritos. Nós somos médiuns, nós sabemos o poder da oração. Mas nós não fazemos. Às vezes a gente até ora, conhece pessoas que oram pelos seus inimigos no centro espírita. Né? Os mais evoluídos, né? Numa casa de oração, numa igreja, né? Mas você, antes de se reunir com um cliente seu, ou uma entrevista de emprego, não sei, fazer uma oração, né? Pedir ajuda dos espíritos, opa! Não estou conseguindo entender essa questão 67 aqui do Enem. Né? Deixa, por favor. O Espírito me ajuda aí. Né? Não tem problema algum. Né? Pelo contrário. Muitos estão querendo nos ajudar e a gente não dá ouvidos, né, aos bons espíritos. Então, nós nos comportamos assim. Nós somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência reencarnatória que vai servir para o nosso próprio crescimento pessoal, porque é para a gente, viu? Não é para os outros. Né? A gente não está fazendo um papel aqui de bonzinho para agradar espírito A, B ou C, ou Deus, ou Jesus, ou... não. A gente está fazendo isso para o nosso próprio crescimento. Né? Essa é uma atitude proativa em relação à vida. Quanto mais a gente cresce, mais desafios vamos ter. Né? Você não dá para uma criança um exercício de matemática igual que você dá para um adulto na faculdade. Né? São exercícios diferentes. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos ter desafios, provas diferentes, mas também não pensem que elas não possam ser suportadas. Né? Deus nos dá o frio conforme o cobertor. Né? Não estamos assim exageradamente forçados a passar por uma prova que a gente não vá aguentar. Vamos sim. Né? É adequado à nossa atual condição espiritual. Vamos encarar. Agora, um dos problemas de se encarar provas, desafios, é que a gente acaba não aprendendo com aquilo ali. Né? Porque eu disse no início que nós não estamos aqui nem para brincar o tempo todo e nem para sofrer o tempo todo. Mas a gente sofre. Né? Por que a gente sofre se a gente não está aqui para sofrer? É porque nós não aprendemos aquilo ali. Alguma coisa está errada. Né? Algo
precisa ser revisto. A gente precisa resolver algo dentro da gente. Até mesmo porque o maior dos sofrimentos humanos não é um sofrimento biológico da carne, é o sofrimento moral. A maioria do sofrimento, né, ou o mais forte dos sofrimentos, são os sofrimentos morais. E vira e mexe a gente está caindo na mesma besteira, repetindo a dose, né, andando em círculo. Porque as coisas acontecem, a gente terceiriza o erro. Ah, não, eu cometi isso aqui por culpa de fulano de tal, né? Ele me disse aquilo, aí eu pronto, né, disparei, disse o que está no meu coração, falei tudo e tal, e não vou perdoar. É por isso que os espíritos mais evoluídos estão sempre a nos dizer a necessidade do perdão, né? O perdão consciente, o perdão pleno, não é o perdoar. Porque tem gente que fala assim, perdoar eu perdoo, né? Assim, franze a testa, né? Torce o nariz. Perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço jamais o que ele me fez. Não perdoo, perdoa onde, né? Porque o perdão é o perdão do coração, mas que passa pela razão também, né? É você entender que as pessoas estão num nível, num patamar de evolução ainda pequeno. Todos nós erramos, né? Aquele erro que fulano de tal fez contigo, provavelmente você já fez com ele em outra vida ou com outras pessoas, né? Porque a gente, se hoje que nós estamos no melhor do... Hoje você é o melhor você que já existiu, né? Porque tem muitas pessoas assim, chegam no centro espírita e querem saber da sua última encarnação, né? Será que eu fui uma princesa? Será que eu fui um rei? Né? Será que eu fui um grande empresário, né? Não tem problema se você quiser conhecer outras encarnações, né? Pode ser que tenha. De repente você descobre que você matou o seu vizinho do lado, então que o seu vizinho do lado roubou a sua ex-mulher, enfim, né? Mas a grande questão é que você, nas encarnações passadas, você não era melhor do que você é hoje. Por pior que você se sinta. Só que eu estou lá embaixo, né? Talvez você esteja no estágio que esteja começando a ter consciência de que você precisa melhorar, né? Porque você tomar consciência também, às vezes você pode sofrer, né? Mas você é o melhor você de todos os tempos. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de visão, né? A gente precisa aprender com os nossos erros. Porque apenas passar pela prova não adianta, né? O que adianta mesmo é a gente aprender com as coisas que nós estamos passando. Porque aí nós vamos ganhando crédito moral, crédito intelectual, né? Crédito espiritual. Nós vamos acumulando isso aí. E quando a gente está, então, sofrendo algo do ponto de vista espiritual, parece um pouco quando a gente está sofrendo algo do ponto de vista orgânico. Eu estou com uma dor de cabeça, né? Aí toma uma aspirina, passa a dor de cabeça. Daqui a pouco ela volta. Aí toma outra aspirina, passa. Aí passam 2, 3 meses, volta a dor de cabeça. Bom, aí você vai tomando aspirina. Agora, se você não for no médico, por exemplo, você não vai descobrir que você está com uma baita sinusite, né? A dor é apenas um sintoma, um aviso para o corpo de que algo não vai bem. Tanto é verdade, né? A dor é uma proteção. Tanto é verdade que existem pessoas que têm uma grave doença de não sentir dor. Não sei se vocês já viram reportagens sobre isso, né? Não sentem dores. O que acontece? Elas se quebram todas. Elas se quebram todas. Podem até morrer, né? Então elas são vigiadas por outras pessoas o tempo todo. Que elas acabam se quebrando o tempo todo, porque não sente dor, né? Pode pular lá de cima daquele andar até aqui embaixo e não sente nada. Vai morrer sem saber o que aconteceu. A dor, então, é um alerta para o organismo. Olha, alguma coisa não está bem. Cuida de você. A dor moral, o sofrimento moral, é um alerta também. Olha, alguma coisa não está bem em você.
que que é? Na maioria das vezes tem a ver com a nossa missão pessoal, né? Tem a ver com o nosso mito pessoal, com aquela prova, ou um conjunto de provas que nós escolhemos nessa vida. Então, meus amigos, minhas amigas, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Eu tenho certeza que nós cada vez mais vamos descobrir a grandeza que nós temos dentro de nós, né? Nós somos espíritos imortais, né? Daqui a 100 anos, nós não existiremos mais organicamente aqui nesse plano. Existiremos organicamente num outro plano, porque até no outro plano a gente precisa de pele, precisa de carne, né? A gente vive com o nosso perispírito. Mas o espírito, ele é imortal, né? E cada vez mais nós vamos nos descobrindo capazes de governarmos as nossas próprias vidas, o nosso próprio destino. Não é fácil, mas é possível. Está cada vez mais ao nosso alcance buscar fazer esse mergulho interior e nos descobrirmos cada vez mais como espíritos. Muito obrigado e tenha um bom final de semana.